Segunda Reis, capítulo 7, que nós vamos ler nessa noite. Segunda Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essa passagem aqui, 2 Reis, capítulo 7, nós olhamos para uma situação muito difícil para Israel naqueles dias. O reino do norte, a capital era Samaria. E se nós olhamos para o capítulo 6, o verso 24, foi uma situação difícil naqueles dias. Por quê? Diz assim o verso 24: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. A cidade estava cercada por um grande exército da Síria. Então ficou ali o povo fechado. A cidade naquela época era murada, e todo aquele povo fechado dentro da cidade. Os irmãos calculam a situação. Então se nós olhamos ali os acontecimentos daqueles dias, a cidade de Samaria não tinha como mantê-lo, a alimentação do povo, por emergência prolongada, quando todo tipo de alimento estava acabando, ou já tinha acabado. A situação era drástica, complicadíssima. A fome foi tão grande que chegaram ações absurdas, ao ponto de comer. Os irmãos calculam ações absurdas. Aí se nós olhamos para a palavra 6:25, nos diz assim, o capítulo 2 Reis 6:25: o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. Uma cabeça de jumento chegou a ser vendido por 80 peças de prata. Olhamos aqui a situação. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Calcula, esterco, fezes dos pombinhos, 5 peças de prata, até fezes de aves, que nem pombos aqueles dias eles estavam comendo. A situação, infelizmente, complicadíssima naqueles dias, sendo ali que a cidade estava cercada pelo rei Ben-Hadad II, que deve ser o filho dele, Ben-Hadad II da Síria. A situação que aconteceu aqueles dias, o rei da Síria agindo dessa forma ali, e tudo também com permissão do Senhor Deus, porque Israel estava distanciada do Senhor, o povo não estava tendo compromisso com o Todo-Poderoso. Nós olhamos para o verso 26, um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, o rei estava ali andando, inspecionando os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. Ele passando, a mulher gritou: socorro, majestade, falando ao rei ali de Samaria. Então olhamos para a palavra. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei eu ajudá-la? Se o Senhor não socorrer, como eu posso ajudar vocês? Como posso ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas? Não havia mais trigo e nem uvas ali para prensar as uvas, ali as uvas para ser prensadas. No verso 28, o rei diz assim: contudo ele perguntou: qual é o problema? Qual o seu problema? O que você está enfrentando? Perguntou aquela mulher. Olhamos para uma situação, infelizmente, meus irmãos, complicadíssima, a situação que chegou o povo naqueles dias. Se nós olhamos pela palavra, ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu.
olha a situação, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o seu. A situação de comer os próprios filhos. Olhamos a situação daqueles dias. Os irmãos calcula, é difícil até de dizer, até de falar. A gente entra em choque até para dizer, para explicar um assunto desse, que infelizmente é complicado. E disse então assim, verso 29, então cozinhamos o meu filho e comemos. Olha a situação que aconteceu. E no dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comer o seu filho, mas ela havia escondido. Diz, no dia de comer o filho dela, ela escondeu ali a criança. Olha a situação que estava vivendo naqueles dias. O povo, os irmãos calculam a fome, o tamanho da fome, cercada, um cerco longo pela Síria, aquele cerco, a cidade, o povo não tinha o que comer mais. Situação que se encontrava a cidade naqueles dias de Samaria. E nós olhamos pela palavra, podemos ver, quando o rei ouviu essas palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. O rei rasgou as suas próprias vestes, já estava com roupa de saco, símbolo de que estava se humilhando. Mas quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos observar em Deuteronômio 28, do verso 49 ao 57, nos dias de Moisés, foi falado sobre esse assunto. Predisse que isso aconteceria quando o povo de Israel rejeitasse a liderança do Senhor Deus. Falou, todas as maldições virão sobre vocês, se vocês rejeitarem a minha liderança. Se vocês rejeitarem a liderança do Senhor Deus o Todo-Poderoso, vinha sobre eles todas as pestes, todas as moléstias. O Senhor ia permitir sofrimento. Então foi avisado nos dias de Moisés, para que o povo sempre lutasse para estar com o Senhor o Todo-Poderoso. Deuteronômio 28, 15 diz assim, entretanto, Deuteronômio 28, 15, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor o seu Deus, Moisés dizendo, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Diz, todas essas maldições vão cair sobre vocês e vocês vão se tornar amaldiçoados. Aqui nós olhamos o quanto, vamos dizer, o cliente que volta atrás paga caro de abandonar o Senhor. Israel naqueles dias, sendo um povo que serviu o Senhor é um pai de amor, Ele nos chama para a glória do seu santo nome. Quando o cliente volta atrás, o próprio adversário oprime ele e acaba trazendo muitas tragédias. Quantas pessoas rejeitaram o Senhor? O adversário tenta destruir a família de todas formas. E o Senhor até permite, porque as pessoas fogem da proteção do Todo-Poderoso. Quando nós estamos com o Senhor, estamos seguros e protegidos. A segurança do Senhor é inexplicável. Como Israel naqueles dias rejeitou a liderança do Senhor, aconteceu toda essa catástrofe. Então se nós olhamos para o rei Jorão, reconheceu corretamente a sua incapacidade de ajudar a mulher. Se o próprio Senhor não agisse a favor de Israel, só o Senhor para agir. O rei ali reconheceu a sua incapacidade para livrar Israel daquela situação, mas deu a entender erroneamente que o Senhor devia ser culpado por uma situação provocada pela desobediência e idolatria de Israel. O que ele quis dizer, Jorão, ali, que a culpa não era dele, era do Senhor Deus. É como muitas pessoas hoje fazem tudo errado, depois ele diz, mas Deus não existe. Ai, o Senhor permitiu isso na minha vida. Isso aconteceu naqueles dias. Jorão tentou jogar
a responsabilidade sobre o Senhor Deus e sobre o profeta do Senhor. Foi o que aconteceu naqueles dias. Então nós olhamos aqui, tudo aquilo estava acontecendo, aquela tragédia, por quê? Então aqui nós olhamos, a situação foi provocada pela desobediência e idolatria do povo de Israel. O povo deixar de adorar o Senhor, Deus vivo, para ir atrás de um ídolo das demais nações. Eles mesmos criaram ídolos para eles. Em cima de tudo isso, o Senhor permitiu o sofrimento para eles, que foi a Síria cercar toda aquela cidade. O Senhor permitiu o sofrimento. Quem causou o sofrimento? Foi eles mesmos. Eles que fugiram da presença do Todo-Poderoso. É como nós hoje, nós somos protegidos pelo Senhor Todo-Poderoso. Se nós fugimos, é nós que causamos essa catástrofe na nossa vida. A desobediência traz um preço alto na vida de cada cristão. Por isso nós temos que lutar para ser do Todo-Poderoso, dia após dia. Os pecados do rei e do povo era tão grande que as maldições segundo alianças prescritas em Levítico 26, 29, olha, as maldições que foi prescrita lá nos dias de Moisés. O Senhor que deu a lei a Moisés, se fala das maldições prescritas nos dias de Moisés, se falava desse assunto. Levítico 26, verso 29 diz assim: vocês comerão a carne de seus filhos e de suas filhas. Olha, lá nos dias de Moisés, o Senhor já deixou bem claro para eles: se vocês me abandonarem, se vocês não quiserem compromisso comigo, vocês vão sofrer. Vocês vão chegar a situações de comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. Então naqueles dias foi prescrito isso, nos dias de Moisés. Bem depois, Israel pagou caríssimo, chegando a essa situação. Então nós olhamos ainda para, se nós olhamos Deuteronômio 28, do 53 ao 57, relata esse mesmo assunto. Lamentações de Jeremias fala também desse assunto. Mães bondosas comendo seus próprios filhos. O castigo da desobediência estava sendo realizado. Ali estava o castigo da desobediência sobre Israel sendo realizado. Meus irmãos, o Senhor é um Senhor de amor, um Pai de compaixão. Agora, se a pessoa foge dele, é um ser humano que está fugindo. Por isso o Senhor quer compromisso com seus filhos, compromisso com a sua igreja, que nós tenhamos compromisso com Ele em tudo. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Mais uma expressão de ira contra Eliseu e contra o Senhor. Ali Jorão mostrou uma expressão de ira contra Eliseu e contra o Senhor, do que o arrependimento e tristeza pelos pecados que tinha provocado a maldição segundo a aliança. Então ele mostrou ali, se nós olhamos o rei Jorão, em vez de mostrar o arrependimento e tristeza pelos pecados provocado, a maldição segundo a aliança, ele levantou uma ira contra o profeta e contra o Senhor. Então muitas pessoas acontece isso, quando chega a situação difícil na vida dele, porque ele não serviu o Senhor com seriedade, não quis compromisso, muitos culpam o Todo-Poderoso. Mas eu sou de Deus, olha o que está acontecendo comigo. Não relata que ele não quis servir o Senhor com seriedade, não quis servir o Senhor com sinceridade. Muitas vezes fugiu da situação, foi por caminhos totalmente errados, pagam caríssimo aos olhos do Todo-Poderoso. O verso 31 diz assim, ele disse: Deus me castigue com, o Jorão dizendo, ele me disse, Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Olha o rei, quer dizer que eles provocaram, vamos dizer, uma desgraça sobre Samaria, trazendo para eles uma situação terrível sobre a cidade, a fome terrível sobre a cidade, sendo que eles não queriam compromisso com o Todo-Poderoso. Depois foi culpar quem? O profeta do Senhor e o próprio Senhor Deus, levantando contra o profeta. Olhamos
Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. O 32 diz assim: ora, Eliseu estava sentado em sua casa. 6:32, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Aquele rei assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? As pessoas fazem tudo errado, como os reis naqueles dias. Fugia do Senhor, ia atrás dos ídolos, uma rebeldia terrível, não queria compromisso com o Senhor. Quando acontecia algo, aí culpava o Senhor. Como ele diz, essa desgraça vem do Senhor. Jorão dizendo isso. Então nós olhamos, se nós olhamos claramente pela palavra, podemos ver por que o rei o responsabilizou, o profeta Eliseu, pela fome e os problemas de Samaria. Uma pergunta aqui: diversos comentaristas dizem que Eliseu deve ter dito ao rei que confiasse no Senhor para alcançar o livramento. Eliseu deve ter dito para o rei: confia no Senhor, que dele vê o livramento. E ele o fez, e até mesmo rasgou suas vestes e vestiu de saco. Verso 30 nós falamos, já 6:30, ele rasgou suas vestes e vestiu-lhe de saco. Neste ponto a situação já parecia sem esperança. Nesse ponto, quando Eliseu lhe falou para ele, a fome já estava além do limite, ao ponto que acabamos de dizer aqui, as mães comendo seus próprios filhos. Então olhamos aqui, aparentemente o rei pensou que Eliseu lhes dera um mau conselho, que nem mesmo o Senhor poderia ajudá-lo. Há situações que as pessoas podem, nem o Senhor pode resolver. Meus irmãos, aí é o lado que nós temos que exercitar na fé. Quem pode resolver toda a situação mais complicada que existe? Somente o Senhor Todo-Poderoso. É o que ele diz: operando o Senhor, a palavra diz, operando o Senhor, quem pode impedir? Se o Senhor impedir, nada pode impedir o Senhor, o Todo-Poderoso. Ali, no momento que ele agir, jamais alguém pode impedi-lo. Aleluia. Houve conflito entre os reis de Israel e os homens do Senhor Deus. No passado sempre houve conflito entre os reis e os profetas do Senhor. O profeta profetizava a condenação por causa da maldade dos reis. Assim eles viam os homens do Senhor como causadores de problema. Fazia tudo errado, estava totalmente sem direção. O profeta ia lá entregar a mensagem do Senhor, e ele falava: você só profetiza contra mim? Você só profetiza o mal para mim? Se a pessoa faz tudo errado, adianta profetizar para ele o certo, que ele está fazendo certo? Então o profeta era o homem do Senhor Deus, ia falar para ele a verdade. Você está totalmente sem direção, você está fazendo tudo errado, a condenação vai vir sobre vocês. Então os reis acabavam odiando muitas vezes os profetas. Eles achavam que os profetas eram os causadores. É como muitos hoje faz tudo errado e não quer um conselho, e acha que muitas vezes o povo de Deus está errado e eles que estão certos. Então isso naqueles dias acontecia, esse assunto. Então nós olhamos claramente por tudo. O rei deve ter lembrado que nos dias de Elias houve grande fome. Elias ajudou a trazer o fim do período de fome. Então Elias naqueles dias, nos dias de Acabe mesmo, período de fome também. Elias ali, o Senhor permitiu um grande sofrimento, e Elias ali orou, o Senhor enviou chuva e abençoou. Ciente de que Eliseu era um homem do Senhor Deus, talvez o rei pensasse que poderia fazer o milagre que quisesse. Ele está virado porque o profeta não livlara Israel. Ali, meus irmãos, ele queria o livramento para Israel. O rei, por que o profeta não livra Israel? Mas vamos dizer, se o Senhor permite uma catástrofe sobre uma nação, sobre um povo,
Muitas vezes, o que adianta o profeta ao intervir como? Se a desobediência do povo é maior. Por que o sofrimento naqueles dias? Porque o Senhor, o povo não queria o governo do Senhor Deus. O povo rejeitaram o Senhor Todo-Poderoso. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, quantos evangélicos hoje estão já rejeitando os ensinamentos da palavra? Quantos evangélicos hoje preferem uma coisa light? Quantos evangélicos hoje fugindo da verdade, não querendo compromisso com a palavra, e muitas vezes cavando para si sofrimento e destruição? Infelizmente isso acontece. Por isso o cristão precisa dia após dia estar fundamentado na palavra. Precisamos amar, adorar, lutar, reconhecer. Foi falado há poucos dias aqui, deixamos uma mensagem nesse assunto. Se o ser humano, se o cristão principalmente, as pessoas de forma geral todos, se eles refletissem o que é uma eternidade com o Senhor, ou uma eternidade sem o Senhor, se refletissem melhor, todos iam lutar menos pelo planeta Terra, pelos afazeres aqui, e mais por uma eternidade, que lá é uma eternidade em glória com o Senhor. E aqui a vida é muito curta e passageira. Por isso nós temos que ter um propósito, lutar para estar com o Senhor, o Todo-Poderoso, dia após dia. Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Se nós olhamos então, aqui o capítulo 7 que foi lido, Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, aleluia, a porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ali Eliseu profetizou, falou: amanhã por volta desta hora, aqui em Samaria, uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Seria o preço atual, ou um pouquinho mais do que era normal antes da situação. Era o preço já quase normal. E se olhamos para tudo, o oficial cujo nome o rei estava se apoiando, o oficial do rei, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aqui gerou a dúvida do oficial do rei: será que o Senhor, se abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Os irmãos, vejam que a falta de fé também impede muitas bênçãos do Senhor. Então, quando Eliseu profetizou o livramento do Senhor Deus, o capitão do rei disse que isso seria impossível. Não houve fé e nem esperança para o capitão, mas a palavra do Senhor Deus se cumpriu. Aqui nós olhamos a palavra do Senhor se cumprindo. Se nós olhamos, resumir de forma geral aqui para os irmãos entender o cerco, do 3 ao verso 20, do capítulo 7, são relatados, nós podemos ouvir: havia 4 leprosos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Aqueles leprosos estavam fora da cidade, devido à enfermidade que eles estavam. A lepra era uma doença de pele, não podia ficar junto com o povo que contaminava, então eles ficavam fora da cidade. Calculo, dentro da cidade, todos sem comer, eles por lá de fora, ali também, numa situação difícil, com enfermidade e também sem comer. E eles disseram ali, os leprosos: por que ficar aqui esperando a morte? Se entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer também. Vamos ao acampamento dos arameus, que são os sírios, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Então eles tomaram uma decisão: vamos até lá. Se eles matar, nós morremos. Se eles nos pouparem, nós viveremos. Estamos aqui, se nós ficarmos à porta, nós vamos morrer. Se nós entrar dentro da cidade, nós vamos morrer de fome. Então estamos condenados. Vamos até o acampamento dos arameus. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Vamos ao acampamento dos arameus. Ao escurecer,
foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram perto do acampamento, viram que não havia ninguém. Quando eles chegaram perto do acampamento, não avistaram ali nenhum homem, nenhum ser humano ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouça, o rei de Israel contratou os reis das outras nações para nos atacarem, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Aquele acampamento que estava ali totalmente suprido de alimentos, tinha cavalos ali, jumentos, tudo amarrado, tudo ali, aquele acampamento, todas as tendas ali, tudo. O próprio Senhor Deus fez um grande ruído, e eles ficaram ali com medo. Olha, o rei de Israel contratou um grande exército para nos atacar, de outras nações, vamos fugir. Fugiram todos. Irmãos, veja, meus irmãos, o que a palavra diz: operando o Senhor, quem impedirá? Ele é o grande Senhor dos exércitos todo-poderoso, amém? Todo aquele exército sírio fugiu, deixando tudo para trás, ouro, prata, deixou tudo. Tendo chegado no acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder. Depois entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Eles disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Aqueles leprosos disseram: não estamos agindo certo. Temos boa notícia, não podemos ficar calados. Se esperarmos amanhecer, seremos castigados. Vamos contar tudo no palácio do rei. Eles tomaram aquela decisão: se nós ficarmos calados aqui, nós não estamos agindo certo. Vamos contar tudo no palácio do rei. Os leprosos foram para as portas ali da cidade de Samaria, e nós olhamos ali claramente, tendo boa notícia, temos boa notícia, não podemos ficar calados. Se esperarmos amanhecer, seremos castigados. Vamos contar tudo no palácio do rei. Foram chamar os guardas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento dos arameus e não vimos nem ouvimos ninguém. Vamos, veja, o que é a mão do Senhor? Todo o exército havia fugido, todos os homens se fugiram. Então ali, diante de tudo isso, foi uma boa notícia para o rei ali naqueles dias de Samaria. Então nós olhamos, havia apenas cavalos e jumentos amarrados, eles dizendo: ó, a única coisa que tem lá, havia cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Os guardas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. Essa notícia chegou dentro do palácio. Nos calcula ali a alegria do rei numa situação dessa, mas diante de tudo isso, ele ficou apreensivo, não ficou alegre, gerou uma grande preocupação no coração do rei. Olha o que o rei disse: o rei levantou de noite e disse aos seus conselheiros: vou explicar a vocês o que os arameus planejaram. Eles sabem que estamos passando fome. Deixaram o acampamento e esconderam no campo, pensando: eles sairão e pegarão, eles vão sair. Ali o rei dizendo, os arameus devem ter pensado: vamos esconder no campo, a cidade, o povo vai sair, vão sair para vir aqui. Quando eles saírem fora aqui no acampamento, nós atacamos eles, destruímos eles e tomamos a cidade. Então ali o rei, a preocupação de Jorão foi isso naqueles dias. E pregando, então ainda diz: eles sairão e pegarão, eles vivos entrarão na cidade. Então aqui, no pensamento de Jorão, se saímos, o rei da Síria, escondido lá no acampamento, fora do acampamento, vão atacar nós no seu acampamento e vão entrar na cidade, ainda vão tomar a cidade. Então houve uma grande preocupação da parte do rei Jorão naqueles dias. Olhamos claramente,
Um de seus conselheiros disse: manda que alguns homens peguem 5 cavalos que restaram da cidade. Olha, 5 cavalos que restaram, o povo tinha comido tudo. 5 cavalos que deixaram. O destino deles será o mesmo que essa multidão de israelitas que ficaram condenados. Manda 5 atrás desses exércitos, e o destino deles será o mesmo, que nós corremos risco de morrer tudo aqui de fome. Os que vão lá correm risco de morrer também atrás do exército dos arameus. Então o destino dele vai ser igual. Então mandou 5 para observar ali por onde que eles fugiram, onde estava, seguindo as pisadas. Olhamos, vamos enviar para saber o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, encontraram todo o caminho cheio de roupas, armas que os arameus deixaram para trás enquanto fugiam. Voltaram e relataram ao rei. Então eles voltaram e contaram ao rei: olha, nós encontramos o que? Muita roupa jogada, armas jogadas pelo campo. O povo voltou, tudo indica que eles voltaram desesperados. Mas veja, meus irmãos, aqui nós vemos o Senhor trabalhando, o Senhor pelejando. Diante de tudo isso, diante daquela situação drástica, terrível que estava vivendo Samaria naqueles dias, o Senhor permitiu o sofrimento, mas o próprio Senhor Deus, o Todo-Poderoso, deu o livramento. Amém? É o que o Senhor permite muitas vezes até o ser humano cair e sofrer, para ele acordar e dizer: existe um Senhor Deus vivo, eu vou tomar posse dele. A partir do momento que nós tomamos posse do Senhor, ele está de braços estendidos para nos abençoar em tudo. A partir do momento que houve ali, nós olhamos um sofrimento muito grande, muitos quebrantaram e começaram a pedir ao Senhor Todo-Poderoso, e foram ali consultar o profeta, mesmo até querendo matar o profeta, mas o Senhor agiu ali, o Senhor interferiu e enviou ali o som de um grande exército, e todo aquele exército fugiu. Então nós olhamos a situação que chegou ali, que estava acontecendo. Nós podemos observar o povo sabendo disso, o povo sabendo que o exército arameu tinha fugido, sabendo disso, saqueou o acampamento e passou a vender uma medida de farinha como 2 medidas de cevada por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Como o Senhor diz: amanhã por volta desta hora, uma medida de farinha e 2 de cevada será vendido por uma peça de prata. Isso aconteceu no dia seguinte. Olhamos aqui a mão do Senhor, a palavra do Senhor cumprindo tudo. E do outro lado, nós podemos observar que tudo isso aconteceu ali. O rei, quando nós olhamos, olha a situação agora, como o Senhor tinha dito, tudo aconteceu. O rei colocou oficial que contestou com o homem de Deus, aquele oficial que contestou com o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aquele oficial, aquele homem ali, aleluia, o homem de Deus ali, o Senhor, o que aconteceu? O homem de Deus respondeu, nós vou ler o assunto aqui para você entender. O rei colocou o oficial que contestou o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Foi exatamente o que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade. O rei colocou ele na porta para controlar. A multidão foi tão grande que aquele homem que duvidou, ele foi pisoteado pelo povo e ele mesmo morreu. Então nós vemos, meus irmãos, o Senhor trabalhando em tudo. Aquele homem que duvidou, que disse, que nós olhamos pela palavra, o 7 verso, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Colocou ele na porta para não dar conta, como oficial, fica na porta para controlar o povo. Ele ficou na porta, a multidão foi tão grande, a fome era tão desesperadora que o povo passou, aquela multidão, e matou ele pisoteado. Ele viu com os olhos, mas não comeu, cumprindo o que? A palavra que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, disse. Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Ele viu com os próprios olhos dele, mas não comeu nada.
Aqui nós olhamos, irmãos, a grande vitória que o Senhor Deus deu ali, naqueles dias, a Israel, naqueles dias ali, o povo de Samaria, a grande vitória. Então é importante nós sempre mantermos um compromisso vivo com o Todo-Poderoso, sabendo que o Senhor tudo realiza para os seus. Algumas vezes preocupamos-nos com os problemas, quando deveríamos preocupar com as oportunidades. Quantas vezes preocupamos tanto com os problemas e devemos preocupar com as oportunidades? Aqui nós olhamos o grande exemplo que aconteceu naqueles dias. Em vez de pensar em ponto negativo, devemos nos desenvolver uma atitude de esperança, aleluia, glorificado e poderoso, e sempre uma perspectiva, uma atitude de esperança e sempre uma perspectiva, lutar para estar com o Todo-Poderoso, lutar para ter o Senhor na direção de nossas causas, a direção de nossas vidas. Quando nós fugimos da presença do Senhor, nós trazemos para nós momentos difíceis, nós trazemos consequências difíceis para nós. Dizer que o Senhor Deus não pode livrar alguém, ou que a solução de uma situação é impossível, demonstra falta de fé. A pessoa dizer, essa situação é impossível, o Senhor Deus não pode resolver, isso estamos demonstrando o que? Falta de fé. Então, se nós olhamos para a grande situação de Samaria naqueles dias, toda aquela multidão presa por aquele exército da Síria ali, se nós olhamos para toda essa situação, mas quem causou toda aquela situação foi a desobediência do povo. Podemos observar o que é desobediência, o que é falta de temor, traz uma consequência drástica na vida de cada cristão. Por isso que é importante sempre nós refletirmos: o Senhor é fiel, o Senhor é precioso. Nós devemos lutar para ter um compromisso vivo aos seus olhos, para não trazer a nós, a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos, uma situação difícil. Na vida de cada cristão, nós somos um povo eleito. Diante dessa tão grande eleição que o Senhor nos escolheu, nós procuramos, vamos semear o melhor, vamos plantar o melhor, vamos lutar pelo melhor, vamos buscar direção do Senhor, para nós não trazermos a nós um sofrimento, para nós não cavarmos a nós um sofrimento para nós e os nossos filhos, nossos netos amanhã. Então é importante que cada um de nós lutamos com o exemplo do passado. Foi avisado, o Senhor Deus avisou nos dias de Moisés, lá em Deuteronômio. O Senhor avisou claro: se vocês me desobedecerem, todas essas maldições virão sobre a vida de vocês. E quantos hoje não procuram servir o Senhor de perto, quantos hoje fogem da verdade, quantos hoje querem o evangelho fácil, de servir do seu jeito, com facilidade, não querem o evangelho que exige uma renúncia, e sendo que o Senhor Jesus disse claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrepender-se fala em arrependimento, mudança de vida. Sem uma mudança de vida, o Senhor não pode reinar em nossas vidas. Nós temos que reconhecer que nós somos um templo vivo do Espírito do Senhor, que nós precisamos dia após dia de estar com o Todo-Poderoso e lutar para isso, porque a partir do momento que nós fugimos do Senhor, nós tornamos uma presa fácil para o adversário. Israel fugiu do compromisso com o Todo-Poderoso, se tornou uma presa fácil para o seu adversário. Naqueles dias a Síria o cercou a cidade, gerando a fome, a situação que nós falamos nessa noite, tudo por causa da desobediência. Se eles estivessem servindo o Senhor, jamais o exército sírio chegava perto deles. Se eles estivessem honrando o Todo-Poderoso, jamais aqueles exércitos faria acampamento ao lado de Israel, jamais.
Jamais aquele exército chegaria ali se o cristão, você, estiver servindo o Senhor com seriedade, como templo vivo do Espírito do Senhor. Jamais o adversário de nossas almas vai tomar conta da tua igreja, vai tomar conta da tua vida, vai tomar conta do teu lar, vai tomar conta da tua família. Se o Senhor estiver contigo, toda ação do adversário é desfeita em nome do Senhor Jesus. Amém? Para isso tem que ter compromisso. Para isso você precisa ter compromisso com o Todo-Poderoso. Se não lutar para isso, você está semeando o mal, e semeando o mal você se torna uma presa fácil. Naqueles dias o Senhor permitia exército atacar outro. Hoje nós sabemos que o adversário de nossas almas quer nos destruir. Por isso a nossa vida precisa ser por completa de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.